E aí pessoal, beleza? Caio aqui, pra quem não viu na intro. Vamos para mais um vídeo aí do canal Libertário 013. Bem-vindo a todos aí, se você for novo no canal, não esquece de se inscrever, isso é muito importante para ajudar o engajamento do canal. Checa os links na descrição também, lá você vai encontrar os links para apoio financeiro do canal e também redes sociais do canal, muito importante. E também tem o link da parceira aqui do canal, a loja nível 1, a qual você pode comprar canecas com temas libertários, né? Você pode comprar uma do Murray Rothbard, uma do Samuel Conkin, uma do Hans Hermann Hoppe, então compra lá, ajuda o canal, muito importante. Toque o sininho das notificações também, assim supostamente o YouTube vai te notificar. Se ele não te notificar, o que geralmente é o que ele faz, redes sociais na descrição, segue lá, que aí você vai ser notificado quando os vídeos saem, que aí quem notifica sou eu mesmo. Bom, vamos falar sobre o Tribunal Superior Stalinista aí de novo, né? Como o Rodrigo Constantino brilhantemente nomeou o Tribunal Superior Eleitoral, então eu vou usar esse nome, mas os créditos estão dados para ele. Rodrigo Constantino nomeou assim, então vamos dar os créditos a ele. Bom, qual foi a última que os caras aprontaram? Eu acho que todo mundo aqui provavelmente conhece a Brasil Paralelo. Se você não conhece, vão lá, vão no link da Brasil Paralelo. Eu não tô ganhando nada por isso, vou deixar o link do canal do YouTube deles aqui na descrição. Eu acho muito pouco provável que a galera que me assiste não conheça a Brasil Paralelo, mas assim, se você passou os últimos 6 anos da sua vida vivendo errado e não conhece o conteúdo dos caras, vai lá no YouTube, eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. Eu não tô ganhando nada por isso, só tô divulgando porque tipo, eu realmente gosto do trampo deles. Eles são basicamente uma empresa que produz documentários, né? E os documentários deles são muito bons, tá? Eles têm um documentário sobre a ditadura militar, os documentários de história do Brasil deles são excelentes, são muito bons mesmo. Eles foram uma das vítimas agora, né? O Tribunal Superior Eleitoral lá, o Tribunal Superior Stalinista, perdão, mandou censurar, né? Um alegado assim que eles estão espalhando fake news. Vamos recapitular um pouco aqui para poder voltar uns 3 passos para trás para vocês entenderem o que aconteceu. A Brasil Paralelo, essa é a segunda vez que ela é vítima de censura por esses vagabundos togados, que não tem outra palavra para dizer o que eles são, sob a alegação de fake news. Só que, no caso, houve um julgamento para ver se o que eles estavam falando era notícia falsa, se não era, por causa do documentário Teatro das Tesouras. O que é o documentário Teatro das Tesouras, para quem não conhece? É um documentário que basicamente é um relato de como foram as eleições presidenciais e os governos dos presidentes, desde que voltou essa praga chamada democracia para o Brasil em 1989. Então, vem sendo feita análise das eleições, as análises são muito boas. E assim, elas não são. Como é que eu posso dizer? Elas não colocam um juízo de valor. Elas colocam simplesmente fatos e falas da época de personagens que estavam envolvidos naquelas coisas. Por exemplo, tem um documentário que tem uma fala do Gilmar Mendes, de um dos episódios, né, dessa série, falando que o PT transformou o país numa cleptocracia. Não é o Brasil Paralelo, enquanto empresa, dizendo isso. Alguém da empresa, representando a empresa, dizendo isso. É simplesmente um ministro do Supremo que julgou os fatos, dizendo isso. Falando, olha só, o que aconteceu foi isso. Então eles são muito bons em termos assim de apuração jornalística. Porque eles não te dão uma conclusão. Eles simplesmente expõem os fatos e falam, ó, tire sua conclusão. E qual foi a primeira censura que houve em cima da Brasil Paralelo? Houve em cima dessa questão da, da censura desse documentário. Por quê? O que foi alegado? Que não, embora os fatos ali sejam verdadeiros, porque assim, nem o PT e nem o puxadinho dele, que é o Tribunal Superior Stalinista, são tão canalhas ao ponto de querer dizer que o Lula não é um ladrão vagabundo que deveria estar na cadeia. Isso eles não são tão canalhas assim, tá? Eles não são esses cretinos. Mas eles falam que isso causa uma nova, assim, sabe, aquela hermenêutica freestyle, sabe, a fonte TDC, tirei do cu, que é aquela fonte clássica que esquerdistas, estatistas usam para argumentar contra libertários, e às vezes estatistas usam para argumentar com estatistas mesmo, né, porque, enfim, eles não têm uma base teórica sólida. Os caras lá do TSE vieram com uma tese de que, não, isso causa uma desordem informacional porque leva a uma conclusão das pessoas que pode ser falsa. Então, assim, olha o nível de paternalismo do Estado. A pessoa ela vai ver um documentário, um indivíduo, e o Estado entende que você não pode ter uma outra conclusão sobre aquele documentário que não seja a conclusão que o Estado quer que você tenha. Porque se você tiver uma conclusão diferente da que o Estado quer que você tenha, você vai ter uma conclusão que o Estado não gosta. Então, portanto, você vai ter um pensamento, você vai usar o seu raciocínio para chegar numa verdade que o Estado não gosta que você chegue. Então, o que o Estado está fazendo? O Estado está atacando a Brasil Paralelo como uma difusora de informações
que não são falsas, que fique claro, para dizer para você que você não pode pensar por si só. Você tem que pensar exatamente o que o Estado quer que você pense. Por quê? Porque o Estado está percebendo uma coisa. Isso é uma coisa importante. O Estado ele é um órgão que ele se adapta às circunstâncias. É por isso que essa praga tem 2000 anos, essa organização criminosa tem 2000 anos aí ou mais, e ela ainda não morreu. A gente ainda está em 2022 discutindo se Lula ou Bolsonaro devem ser presidentes do Brasil e não se os dois deveriam ser. Eu não vou nem falar o que tem que ser, porque senão. Enfim. Ainda há essa discussão, infelizmente, nessa bosta desse país. Por quê? O Estado percebeu o erro. O que é o sistema de educação estatal? O sistema de educação estatal é para formar idiotas úteis e formar gado de batalha para o Estado. O que é um gado de batalha? É aquele gado que ele vai defender o Estado como se fosse. Ele vai defender melhor o Estado do que ele defenderia a honra da mãe dele. Se a mãe dele estivesse sendo atacada, um ataque contra a honra dela, ele não vai defender com o mesmo afinco do que ele defenderia o Estado. Então esse é o gado de batalha do Estado. Como que esse gado de batalha é formado? Com ração. Qual que é a ração do gado de batalha? Ideologias burras ensinadas, burrice ensinada. É você colocar o pequeno, o mini gadinho ali, o mini boizinho de batalha na escola com 5 anos de idade. Ele vai sair com 17 anos de idade, completamente lobotomizado, completamente retardado, defendendo as maiores atrocidades que um ser humano pode defender, tipo Estado, esquerda e qualquer porcaria de ideologia associada ao Estado que, sinceramente, já deveria ter. Se as pessoas usassem a razão, honestamente, a gente já deveria ter superado o debate de Estado ou não Estado há muito tempo e deveria focar em, tipo assim, qual que seria a melhor teoria moral correta para poder organizar uma sociedade libertária, qual que prosperaria, enfim. A gente estaria discutindo moral e não ética, porque, tipo, discutir ética é, tipo, discutir se a Terra é plana ou não, e evidentemente a Terra não é plana. Só idiotas acham isso. Mas, enfim, é feito esse sistema de doutrinação nas escolas. Ah, mas a doutrinação é de esquerda. Não, idiota, a doutrinação é do Estado. A doutrinação é para que você aceite o Estado, porque se você muda, tira o viés de esquerda das escolas, você coloca o viés de direita, continua com aquele papo bunda de que, ai não, o Estado tem que existir, mas só um pouquinho aqui, ó, só isso aqui, ó. Só a cabecinha, porque senão, se for mais que a cabecinha, aí não pode. Então acaba tendo isso. O que a Brasil Paralelo faz? A Brasil Paralelo é uma plataforma, acima de tudo, de educação. É uma plataforma que você consegue pagar uma grana por mês. Se eu não me engano, acho que eles chegaram a ter plano de R$ 10, não sei quanto que tá a assinatura. Eu não sou membro da Brasil Paralelo. Gostaria de ser algum dia, mas enfim, nesse momento eu não sou. E você paga uma grana e você tem acesso a informação. Você tem acesso a cursos, você tem acesso a documentários, você tem acesso a uma gama de informações que você pode usar essas informações para fazer uma coisa que para o Estado é uma atrocidade, que se chama se autoeducar. Se você se autoeduca, você evidentemente não vai cair nessas falácias do Estado. E eis aqui um cara que basicamente passou os últimos 8 anos se autoeducando de maneira geral. Inclusive com parte da colaboração da Brasil Paralelo. Ela não foi a única que foi atacada, tá? Teve outros canais, Folha Política, acho que Folha do Brasil, alguma coisa assim. Enfim, eu vou deixar os 3 canais aqui na descrição. Você faz o seguinte, você vai lá, você segue esses 3 canais e fala que você veio pelo canal Libertário 03 que ele recomendou vocês. Porque se o Tribunal Superior Stalinista está atacando esses canais, é sinal que esses canais são boa coisa. Então, sigam lá. É um viés de tipo assim, bom canal, sigam. Não conheço o conteúdo deles, mas só deles serem atacados pelo Tribunal Superior Stalinista já é uma referência deles. Só do Brasil Paralelo que eu conheço. Então, assim, quem foi o ditador que fez isso? Foi o tal do Benedito, não sei o que lá. O cara lá que o Lula deu uns tapinha na cara dele, assim, né? Ô companheiro aqui, ó, deu uns tapinha na cara dele lá. Bonitinho, né? Camaradagem, né? O cara que tá jogando a eleição e o vagabundo que tá concorrendo a ela, o comunista, fiador de genocida, filho de uma puta que deveria estar na cadeia pelo crime dele de pegar dinheiro de imposto, de roubo das pessoas e colocar na bunda de ditador que nem o Maduro. Esse cara deveria estar no mínimo na cadeia pro resto da vida e tá solto. Por quê? Porque os outros vagabundos que fazem parte do Superior Tribunal Eleitoral, aliás, do Tribunal Superior, o STF lá, né, soltaram ele. Fizeram uma manobra suprema dos amigos supremos para soltar o vagabundo. E aí esse vagabundo concorre à eleição. A democracia é uma piada, sinceramente. Eu não sei mais o que eu preciso fazer, vir aqui no canal gravar e falar para as pessoas entenderem que democracia é uma piada, que você não tem que tratar um democrata a sério, você não tem que levar um argumento de um democrata a sério. Quando alguém vier defender democracia, você tem que rir da cara da pessoa. Você tem que fazer piadas, você tem que fazer bullying com quem defende democracia em 2022. É essa discussão que tem que ser
puta, tu defende democracia, você tem que tratar um democrata igual você trata um terra plana. Quando alguém vem defender a terra plana na sua frente, você faz o quê? Você ri da cara dele, né? Então, façam o mesmo com democratas. É assim que tem que ser tratado. Com humor, com piada, com bullying. Porque se lógica não funciona, então apela pra piada. É o que tem que ser feito. E aí, assim, qual que é a lição que fica aqui? Trazendo um paralelo com uma outra situação que aconteceu na Nicarágua. O ditador deles lá, o Ortega, ele meteu o louco lá também. Ele também tomou controle dos meios de produção cultural, ou seja, do cinema, das coisas, então, e colocou uma regulação lá que na prática, assim, ou você puxa o meu saco ou você cala a boca. Vocês percebem como é a mesma coisa que está sendo feita aqui? Porque o Brasil Paralelo fez um documentário factual, baseado no matérias de jornais, coisas, enfim, coisas que saíram na época, relatos de pessoas que viveram aquela história, depoimentos de pessoas que viveram aquela história, depoimentos públicos e notórios de pessoas que viveram aquela história, colocou e fez um documentário. Só que esse documentário, segundo o Tribunal Superior Stalinista, leva a uma desordem informacional. E agora, porque eles levam uma desordem informacional, eles estão sendo atacados novamente. E aí a monetização do canal deles foi suspensa, junto com esses outros dois canais também. Então, é a mesma lógica, sabe? Não é que você não pode fazer uma produção cultural independente para concorrer com a produção cultural mainstream do Estado. Não, é que você não pode fazer produção cultural. Ponto, e acabou. É a mesma coisa. Só que assim, lá foi feito pelo presidente deles, né, o ditador lá, o Ortega, e aqui está sendo feita pelo ditador daqui, que é o tal do Benedito lá, ou o Alexandre de Moraes, ou qualquer outro idiota, que ele pega algum conteúdo de viés mais da direita, de neocon, essa galera, que também tá errada por defender Estado, mas enfim, não tá certo censurar eles, e basicamente censura os caras. É o que a gente já tá vendo. E aí vem gente e fala, ai não, mas veja bem, Caio, você tem que votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é contra isso. Legal. Até onde me consta, pelo que eu aprendi assim de como funcionam as regras da democracia, um presidente ele assume um mandato no dia 1º de janeiro do ano seguinte da eleição, no caso será em 2023, e ele fica até 31 de dezembro de 2026, do ano da eleição. No caso, o Bolsonaro ele assumiu em 1º de janeiro de 2019 e ele será presidente até dia 31 de dezembro de 2022, a não ser que ele se reeleja, o que é muito pouco provável. Então, que me consta, isso aqui ainda é dia 18 de outubro de 2022, a data que esse vídeo está sendo gravado, então o Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil. E eu deixo uma pergunta honesta aqui para você que defende essa tese que tem que votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro defende a liberdade de expressão, vai defender a liberdade de produção artística ou qualquer liberdade de maneira geral. Me explica por quê. Se o Bolsonaro é esse paladino da defesa da liberdade, esse cavaleiro branco montado num alazão que vai defender a liberdade no Brasil, deixa aqui no comentário honestamente o seu argumento. Por que ele não faz nada? Eu tenho a minha tese. Pra mim ele é só um pedaço de bosta frouxo que o Alexandre de Moraes faz o que quiser com ele e acabou. É isso. Porque ele pode fazer alguma coisa? Pode. Ele vai fazer? Não vai. Já ficou estabelecido desde o ano passado. Quando o gado de batalha dele lá foi lá pra rua, gritou eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, ele falou um monte de merda contra o Alexandre de Moraes e depois ele arregou 24 horas depois. Nem pra arregar 48 horas depois pra ter pelo menos um dia de expectativa. Não, já no dia seguinte ele já arregou, já não ficou. Ficou sem nem criar aquela expectativa. Então, é isso. O cara é um arregão, ele não vai fazer. Então, essa tese de que, vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro vai resolver o problema, não vai. Ele tá no poder hoje e ele não faz porra nenhuma. Jornalistas foram perseguidos. Tudo que o cara da Nicarágua tá fazendo lá na Nicarágua tá sendo feito aqui no Brasil, seja pelo STF ou seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Stalinista, agora na época da eleição. Então não adianta, essa censura aí ela vai continuar, vai aumentar, esperem mais medidas dessas, esperem mais canais desmonetizados. Na verdade, 3 canais eu acho que foi até um número baixo. Esses caras ainda não entenderam o que é a internet. De certa forma, assim, não vou dizer que eles não entenderam. Eles ainda não entenderam que não adianta censurar a internet, mas eles entenderam que a internet é um problema e ela tá quebrando a narrativa, tornando as pessoas mais radicais e anti-Estado. Então, dessa forma, é o Estado lutando de volta. É basicamente, sei lá, um último prego no caixão, talvez, que o Estado tá tentando dar na liberdade, mas não adianta. Você derruba site, você pode acessar por VPN. O site do Alan dos Santos você pode acessar por VPN, por exemplo, embora tenha derrubado aqui no Brasil. Então não adianta. Ideias, elas são a prova de bala e censura. Não adianta você tentar censurar uma ideia, ela só ganha mais legitimidade. Então, se censuraram a Brasil Paralelo,
Ok, parabéns, vocês deram mais legitimidade pra ela. Pra quem não conhece o Brasil Paralelo, link na descrição, eu vou deixar os outros dois canais também. Os outros dois canais eu não conheço, então eu não vou dizer que assim, eles são qual é o viés deles, eu não conheço, mas assim, se foram censurados pelo Tribunal Superior Stalinista, alguma coisa de correto os caras fizeram. Então, vou deixar aí na descrição. Novamente, link na descrição, redes sociais, matéria, enfim, coisas úteis, estão tudo aí na descrição. Comprem canecas, ajudem o canal, se inscrevam, compartilhem, curta. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.